Glória a Deus, boa noite, igreja linda do Senhor Jesus. Graça e paz a todos, é uma alegria imensa estar aqui, nossos amigos, pastores Jonas e Marisa. Minha esposa já utilizou muito bem as palavras para expressar nossa alegria e gratidão de poder estar aqui. A última vez que eu estive aqui, a igreja era menor, né, em público, e graças a Deus está crescendo. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala, é só o começo do que vem por aí. Então, só para reforçar aqui, a gente fica muito honrado de poder estar aqui. Jonas e Marisa são uma referência, casal de Deus mesmo. Tanto é verdade que já tem uma Sara Restinga, Luiz aí, aleluia, a terra do avivamento, aleluia. E uma coisa que eu carrego comigo, que eu aprendi, eu brinco que agora que eu estou começando a virar adulto na fé, que eu vou fazer 18 anos caminhando com Jesus, né? Então até então eu era adolescente ainda, né? Criança na fé. E uma coisa que eu aprendi é que tudo que Deus coloca em nós não pode ficar em nós. Amém? Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, essa beleza. Olha para ela e fala, essa beleza que você tem, essa simpatia que você tem, fala esse coração que você tem, fala esses dons maravilhosos que você tem, fala isso não pode ficar em você, fala tem que multiplicar, amém, em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia, eu vejo isso no Jonas, na Marisa, né? Eles multiplicaram, né? O filho deles é a beleza da mãe, né? Multiplicou já, né? Já multiplicou. O que nós temos não pode ficar em nós, tem que passar para frente. O coração, a fé e a alegria que esse casal carrega está na igreja. Você sente quando passa lá na porta, na frente, né? Tem um calor aqui nessa terra, que não se compara ao calor da minha terra, né? A minha terra lá é quente. Mas eu quero te dizer que o calor que realmente mexe conosco é o calor do fogo do Espírito Santo que está nesse lugar. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Eu quero trazer, eu fiquei pensando o que eu ia ministrar. E tem uma palavra que Deus colocou no meu coração que é uma palavra para a igreja. E a pastora Marisa falou, né, nós somos a igreja do Senhor, amém? Então essa palavra é para nós. E eu quero te dar um título para essa palavra, uma vida de colheita. Quem quer ter uma vida de colheita aí? Levanta a sua mão e diga em nome de Jesus. O ano não acabou ainda. Fala assim, eu creio que terá colheitas até dia 31 de dezembro de 2023. Fala, eu chamo a existência aquilo que parece impossível, pois eu creio que já é uma realidade. Amém? Uma vida de colheita, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Para a gente ter uma vida de colheita, nós temos que entender que o nosso prazer precisa estar em buscar a Deus com todas as nossas forças. Amém? Fala comigo, buscar a Deus com todas as minhas forças. E eu quero trazer algo que Deus colocou ao meu coração há um período atrás, para a igreja. Isso tem mexido muito comigo até hoje. E o texto base é Lucas capítulo 1, versículo 5 ao 17. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Bota a mão no ombro da pessoa do teu lado e fala, igualzinho a eu e você. Vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor
para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora. Fala comigo assim, Zacarias, aponta aqui para o altar e fala no altar. Diga, o povo lá fora. Segura isso, tá? A multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E a Sara Cavalhada e a Sara Restinga converterão muitos dos filhos de Israel ao Senhor nosso Deus. Amém? Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Curva sua cabeça, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vamos orar em cima da palavra, porque o que tem poder não é o que nós falamos, o que tem poder é a palavra de Deus. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, pois ela é a expressão da sua vontade na nossa vida. A tua palavra traz a realidade do céu para a terra. A tua palavra habilita as promessas em nossa vida. E a tua palavra, o teu nome, o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo têm o mesmo poder. Há poder na tua palavra. Por isso nós te agradecemos por ela. E que nessa noite o Senhor cerque este lugar, essa igreja, as nossas casas, nossa vida, com a redoma de fogo santo do teu Espírito. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite. Nós queremos ser ministrados, tocados, visitados, impactados pela sua presença. Que seja feita a tua vontade, aqui, em nosso meio, na igreja, em nossa vida, na família, como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero começar te falando o seguinte. A primeira frase que eu te dei é: nosso prazer precisa estar em buscar a Deus. Amém? Agora eu quero começar te fazendo uma pergunta: como que você busca a Deus? Primeira coisa que você tem que entender: olha para o teu irmão e pergunta: como que você busca a Deus? A sua comunhão com Deus, ela é um remédio? Ou seja, eu busco a Deus quando eu tenho um problema. Eu estou olhando aqui um monte de pedido de oração, e isso é ótimo. E eu quero te explicar uma coisa: toda oração feita com fé é ouvida, amém? Agora, toda oração feita com fé, alinhada com a vontade de Deus, é respondida. Por isso que as pessoas falam assim: ah, pastor, mas por que eu estou orando e a minha oração não foi respondida? Existe uma diferença entre a minha oração ser ouvida e a minha oração ser respondida. A minha oração é respondida quando a minha oração se alinha com a vontade de Deus. Não é Deus que se alinha com a tua vontade, é você que se alinha com a vontade dele, amém? Então, quando a minha oração está alinhada com a vontade de Deus, ela não é só ouvida, ela é também respondida. Então, como que é a sua comunhão com Deus? A minha comunhão com Deus, eu busco a Deus quando eu tenho uma necessidade, eu busco a Deus quando eu preciso de uma solução. Aí você busca a Deus como um remédio. E eu quero te falar uma coisa: se você busca a Deus como um remédio, Deus vai te responder como um farmacêutico. Tu já foi na farmácia comprar remédio? Tu chega lá e fala: estou com dor de barriga. O que ele te diz? Pega esse comprimido e vai. Estou com dor de cabeça. Ele fala: pega esse remédio e vai. Nós não podemos buscar a Deus como um remédio, porque Deus não é um remédio, Deus não é um conserto, Deus é a vida. Então eu não busco Deus como um remédio, eu não busco Ele como um remédio, eu busco Deus como Senhor. Porque quando eu busco Deus como Senhor, Ele não me atende na minha necessidade, Ele me responde como um pai. Amém? E quando você busca a Deus como Senhor, Ele te atende como um pai que te ama.
Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão aí bem alto, deixa eu ver você. Aí o teu filho pede uma coisa para ti, só que ele foi tão bem esse ano, passou na escola, obedeceu, amadureceu, está na igreja. Eu quero que você entenda que todo lugar onde Deus é buscado como Senhor, Ele nos atende como Pai. Amém? Então aprenda. A primeira coisa que eu tenho que aprender sobre buscar a Deus, não é buscar a Deus na minha necessidade. O salmista disse, 7 vezes ao dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. O que ele está dizendo? 7 vezes por dia ele parava para buscar a Deus. Simplesmente para dizer, Jesus, eu te amo, obrigado pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, o Senhor é bom, obrigado pela tua presença, obrigado por essa igreja. Eu brinco, né, que a Bíblia diz, em tudo dai graças. Nós temos que agradecer até pelos problemas. Quem tem problema aí? Levanta a mão, deixa eu ver quem tem problema. Tem que agradecer por ele, porque só tem problema quem está vivo, quem está morto não tem problema. Então se você tem problema é porque você está vivo. Levanta a mão e fala, Deus, obrigado, eu nunca tive tão vivo em toda a minha vida. Então nós temos que mudar a forma como nós entendemos a palavra de Deus. E esse texto, ele fala que Zacarias foi pai de João Batista. E Zacarias, ele relata um momento em que ele estava cumprindo a escala dele. Cadê os voluntários da Sara de Cavalhada aí? Faz um barulho aí, Pega essa palavra. O dia que Zacarias estava na escala, o anjo apareceu para ele. Amém? Talvez o dia do teu milagre é o dia que tu veio sozinho, falou, hoje eu vou varrer a igreja, hoje eu vou arrumar o altar, hoje eu vou limpar o banheiro. Você abriu o banheiro, estava o anjo lá dentro te esperando. Amém? Então, Zacarias, ele estava no horário dele, e ele tinha uma função, queimar incenso. Queimar incenso no templo é entrar para orar. A nossa oração, a Bíblia diz que ela é como a fumaça do incenso que sobe aos céus. Então ele estava na escala, era o compromisso dele, de interceder, de orar pelo povo. E ele entra para cumprir aquilo. Agora olha que interessante, aponta para o altar e fala, Zacarias no altar, o povo lá fora. Primeira coisa que eu quero te falar, para a gente ter uma vida de colheita, você tem que aprender a parar de olhar para aquilo que os outros estão fazendo e fazer o que Deus mandou você fazer. Amém? Olha o que a Bíblia diz, todo o povo estava na rua, só Zacarias estava lá dentro. Por que o povo não entrou? Ah, pastor, porque eles não podiam entrar no Santíssimo Lugar. Eles não podiam entrar e tocar em algumas coisas, mas entrar adentro do átrio eles podiam. Por que eles não entraram? Porque eles ficaram lá fora. A gente perde muita coisa na nossa vida, porque nós ficamos olhando o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo, ou pior, o que eles não estão fazendo. Não importa o que eles não estão fazendo, importa é o que você tem que fazer. Importa é o que Deus te chamou para fazer. E a Bíblia diz, todos estavam do lado de fora. Só que Zacarias não queria estar onde está todo mundo. Zacarias queria estar onde estava a presença de Deus. Não queira estar onde todo mundo está, meu irmão. Queira estar onde a presença de Deus está. Amém? E aí eu quero usar uma expressão que foi onde Deus falou muito comigo. Uma árvore, fala comigo. A árvore, olha para o teu irmão e fala para ele, eu vou te explicar agora uma árvore. Fala raiz, tronco, galho, folha e fruto. Amém? Agora vamos pegar as extremidades. Qual é a extremidade da árvore? A extremidade de cima é o quê? Não. Qual é a última coisa da ponta? Não. Fruto. Amém? Ou é o fruto ou é a flor, né? Tem algumas plantas que o fruto é a flor, né? Tá? Mas fala comigo, fruto. Levanta a tua mão e fala, extremidade de cima, fruto. Agora bota a tua mão para baixo, fala assim, e a extremidade de baixo? Fala raiz e fruto. Zacarias foi a raiz de João Batista. Pega isso, quem está me ouvindo aí, fala glória a Deus. Zacarias foi a raiz, João Batista foi o fruto. Ei, agora eu quero chacoalhar você. Antes de Deus falar com o fruto, Deus fala com a... Segura isso.
tá? Quem está entendendo aí, fala amém. Então fala comigo, Zacarias foi a raiz, João Batista foi o fruto. Todo mundo é fruto de alguém. Quem aqui é fruto de alguém? Todo mundo é fruto de alguém. Só que você é fruto de alguém, mas Deus não te chamou para ser fruto, Deus te chamou para ser raiz. Sabe por quê? Porque Deus não fala com o fruto, Deus fala com a raiz. Deus, aí vamos pegar um contexto histórico, eu posso te mostrar isso a Bíblia toda. Deus não falava com o povo, Deus falava com Moisés. Deus não falava com Saul, Deus não falava com o general, Deus falava com o sacerdote Samuel. Por quê? Porque Deus não fala com o fruto, Deus fala com a raiz. Pastor, o que isso tem a ver com uma vida de colheita? Tem tudo a ver. Árvore que dá colheita, árvore que dá fruto é árvore que tem raiz. Nós estamos vivendo um tempo onde todo mundo quer ser fruto, mas ninguém quer ser raiz. Tu sabe por quê? Porque o fruto está em qual extremidade? A de cima ou a de baixo? Levanta a mão e fala fruto. Agora abaixa a mão e fala raiz. Agora olha que interessante. O fruto, ele é visto, ele é desejado, ele é admirado, não é? Aí você passa, você vê uma árvore carregada de fruto, você fala, meu Deus, que coisa linda, não é assim? Coisa maravilhosa, coisa incrível. O fruto, ele é bonito de ver, é lindo, as pessoas admiram, aquilo contagia, todo mundo quer uma árvore de fruto. E a raiz não é bonita. E a raiz não está em exposição, a raiz está enterrada. Só que olha como é importante. Deus não fala com o fruto, Deus fala com a raiz. Não é pelo fruto que entra a vida, é pela raiz que entra a vida. João Batista não foi o que foi por causa dele, porque a Bíblia diz, já no ventre ele vai ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus olha para Zacarias, Deus olha para Isabel e fala, mas essa raiz é muito boa, ela está atraindo muita vida, qualquer fruto que gerar vai ser excelente. A questão do fruto bom não é o tamanho da árvore, mas a profundidade da raiz. E nós estamos vivendo um tempo onde todo mundo quer ser fruto, todo mundo quer ser visto, aplaudido, ter curtida. Todo mundo quer isso. Só que Deus não te chamou para ser fruto. Deus te trouxe como um fruto, mas Ele te levanta como uma raiz. Quem está entendendo aí, dá um glória a Deus bem alto. E Deus utiliza o mesmo método até hoje. Todo alimento da árvore passa pela raiz. A raiz é a intimidade do fruto. Amém? O que você derrama aqui no altar é o que você plantou lá no seu quarto. A diferença do fruto para a raiz é que o fruto todo mundo está vendo, a raiz ninguém está vendo. Zacarias está onde? No altar ou na rua? Onde que ele estava? No altar ou na rua? E no altar, lá dentro estava cheio de gente. Não tinha ninguém. Por quê? Porque intimidade não se revela em público, intimidade só se revela no secreto. Deus não vai revelar a intimidade dele. Ninguém revela segredo em público, só se revela segredo na intimidade. Por isso que Deus não falava com o povo. Deus falava com quem? Deus falou, eu serei contigo, falou para Moisés. Moisés falou, tu fala para Arão, e Arão fala para o povo. Depois de um tempo Moisés começa a falar para o povo, mas Deus continua falando para Moisés. E é interessante, por mais obediente que o povo fosse, Deus continuava falando com Moisés. Por quê? Deus continuava falando com Samuel, mesmo já tendo escolhido Davi. Por quê? Porque Deus busca um lugar onde Ele possa abrir um segredo para você. Meu irmão, Deus não vai revelar segredo em público, Deus só revela segredo em intimidade. Você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Não é no púlpito, não é tocando, é no quarto, com o joelho dobrado e com a porta fechada. É Zacarias no altar, é Zacarias sozinho lá, levantando, fazendo a oração dele, falando, Deus, perdoa esse povo. Mas enquanto Zacarias estava sozinho aqui,
o céu estava observando ele. O povo lá fora não via nada, mas Zacarias estava sendo observado. E tem uma passagem desse texto que eu acho fenomenal, que diz assim, deixa eu pegar aqui, e diz assim: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Fala comigo, um anjo do Senhor à direita do altar. Agora, olha como é interessante isso. A gente lê, a gente fala assim, naquele dia o anjo apareceu. Está errado isso. Naquele dia, João viu o anjo. Só que todo dia que João estava lá, o anjo estava parado ali. Eu imagino Deus olhando para o anjo e falando assim: e aí, Zacarias foi hoje? O anjo falou: foi, estava lá. Uma semana depois ele falou: e aí, essa semana Zacarias foi? Foi, ele estava lá. Um mês depois, 2 anos, 5 anos, 10 anos depois, e aí, anjo? O Espírito Santo falando: e aí, anjo? Zacarias foi lá, Zacarias estava lá, queimando incenso, estava cumprindo o chamado dele. Então amanhã tu vai aparecer para ele. O que eu quero te dizer é que enquanto você está fazendo o que Deus mandou você fazer, as pessoas podem não estar vendo, mas o céu está te observando. E vai chegar o dia que não vai ser o anjo te vendo, vai ser você vendo o anjo. Amém? O anjo estava vendo Zacarias todo dia. Eu quero que você entenda, Deus está olhando para você todo dia, mas vai chegar o dia, oh meu Deus, vai chegar o dia que você vai ver o anjo, vai chegar o dia que o milagre vai se estabelecer, vai chegar o dia que aquilo que você orou vai se cumprir. Só que eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas, elas querem estar em todos os lugares, menos no lugar que Deus chamou ela para estar. Olha para o teu irmão, bota a mão no ombro dele, dá um sorriso, faz um elogio, fala: como você está cheiroso, você está bonita hoje. Agora fala para ele assim, agora dá aquela olhada assim da cabeça aos pés e fala assim: que raiz, hein? Glória a Deus. Tem muita gente que quer ser fruto, porque fruto é visto, fruto é elogiado, fruto é admirado, fruto é desejado. Mas tem pouca gente que quer ser raiz, porque raiz não é vista, ela não é bonita, ela não fica em exposição, ela está enterrada e normalmente está suja. Não é assim? Eu acho engraçado que a gente está vivendo um período. Tu entra no Instagram, os pastores é tudo bonito, né? Cara, e não acha que tem que ser feio, né? Eu, por exemplo, sou lindo, né, gente? Né? Então assim, não é isso. Mas, meu irmão, pastor, líder, eu vou usar uma expressão diferente. Cristão é ovelha de Cristo, e ovelha tem cheiro de ovelha. Amém? Pastor, líder, querido, você tem que ter cheiro de ovelha. Às vezes você vai estar sujo mesmo, porque você está limpando as ovelhas. E isso é a raiz. Você desenterra a raiz está suja. Ela não é bonita, mas é dali que vem a força. É ali que está o alimento. Quem entendeu até aqui, fala amém. Olha para o teu irmão e fala: a raiz é a força da árvore. Levanta a tua mão e fala: eu sou a força. Amém? Agora olha só que demais. O fruto ele é lindo, e nós queremos o fruto, nós desejamos o fruto, e você já foi o fruto de alguém. Zacarias foi o fruto de alguém, meu irmão. João Batista foi o fruto de Zacarias, você é o fruto de alguém. Mas todo fruto tem dentro dele a essência de uma raiz. Se você plantar a semente vira raiz. Nós não podemos ter uma igreja de frutos. Nós queremos uma igreja com muitos frutos, mas a essência da igreja não pode ser os frutos. A essência da igreja tem que ser a raiz. Sabe por quê? E eu vou te falar, querido, olha para mim, escuta isso. A essência da sua vida não pode ser os milagres que Deus vai te dar.
Não pode ser. Porque os milagres que Deus vai te dar são os frutos. A essência da sua vida, do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, precisa ser a sua intimidade. Precisa ser a raiz. Sabe por quê? Porque quando a tempestade bate e chacoalha a árvore, qual é a primeira coisa que cai? Pegou? Olha para o teu irmão, quando bate o vento, a primeira coisa que cai é o fruto. E aí a gente vê todo mundo quer ser fruto, é coisa mais linda. Mas a primeira tempestade que bate, o primeiro problema que bate, aquela pessoa caiu, saiu, está fora, está longe, não aparece mais. Porque ela era um lindo fruto, mas não era raiz, não tinha raiz. O que faz com que a árvore fique em pé durante a tempestade não é o fruto, meu irmão, é a raiz sustenta. O que sustenta a igreja não é o pastor que está gritando, não é o ministério de louvor maravilhoso, não é o líder maravilhoso, não é a recepção linda. O que sustenta a igreja é a raiz da intimidade, da presença de Deus. Se tem raiz, meu irmão, a igreja não para. A igreja não para. Só que ninguém vê raiz. Olha para o teu irmão e fala: ninguém vê raiz. Deixa eu ajeitar aqui. Fala de novo: ninguém vê raiz. Mas olha para ele e fala: mas elas estão lá. Sabe por que essa igreja está crescendo? Por que a Restinga abriu? Por que tem outro prédio vindo aí e tem outras igrejas abrindo? Não é porque a Marisa e o Jonas são sensacionais, é porque o joelho deles está no altar. E não é só deles não, tem muitos aqui que o joelho está no altar, não está? Tem oração, tem raiz. Ninguém vê as raízes, mas as raízes sustentam os frutos. E eu quero te falar uma coisa: a força da raiz, ei, olha para mim, já estou fechando. Fala, fazer de conta que você está gostando, né? Fala, vamos de novo aqui, já estou fechando a palavra. Tá? A força da raiz não é, ei, escuta isso. Quem entendeu até aqui, fala: Jesus é bom. A força da raiz não é só para sustentar a árvore. Lá perto da sua casa, você já viu alguma árvore grande? O pessoal plantou ela, daí fez a calçada, só que não se deram conta que aquela árvore ficava muito grande, e a árvore começou a crescer. O que acontece com a calçada? Começa a levantar. Dependendo da árvore, a rua, o asfalto começa a levantar também, não é assim? Começa a levantar tudo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a força da raiz, a força da intimidade da presença de Deus não é só para sustentar o que Ele plantou, mas é para quebrar tudo que se opõe à vontade dEle na sua vida. Tudo que vier para te bloquear, seja concreto, seja rua, seja maldição, tudo que vier para te bloquear, para te trancar, para te impedir de crescer, se você tem raiz, fica tranquilo, fica em paz. Daqui a pouco, a pessoa que olhou e falou: ué, mas aqui não tinha um bloqueio, vai ter uma árvore que saltou, porque as raízes arrancam. A raiz não é para sustentar apenas o que Deus criou, a raiz é para arrebentar tudo que o diabo está tentando colocar na sua vida. O que quebra a força do inferno não são os frutos, o que quebra a força do inferno são as raízes. E uma igreja que tem raiz, meu irmão, uma igreja que tem raiz, ela cumpre o que o apóstolo Pedro disse. O apóstolo Pedro disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Tu sabe que sempre que eu li esse texto, pastor João, eu sempre entendi esse texto errado. Eu sempre entendia, quando eu li esse texto, você é mais inteligente que eu, você devia ter entendido certo. Eu entendi errado. Eu entendia que a gente estava dentro de uma salinha, segurando a porta, e o diabo dando porrada do lado de fora, e nós ali dentro segurando a porta, né? E falando: aqui tu não entra. Até que um dia eu tive uma clareza. É o contrário. Não somos nós que estamos acuados, é o diabo que está trancado dentro de uma pecinha, e nós estamos dando de porrada na porta do lado de fora, falando: sai daí, que esse lugar não é teu, esse lugar é nosso. As portas do inferno, elas não prevalecem onde tem raiz.
Se tem raiz de intimidade da presença de Deus no teu casamento, nada para o teu casamento. Se tem raiz de intimidade e presença de Deus na tua casa, os teus filhos estão guardados, o teu ministério cresce, porque é a raiz, meu irmão, entenda isso. O alimento não vem pela ponta de cima, o alimento vem pela ponta de baixo. E você sabe disso, né? O maior tempo de uma construção não é em cima, é embaixo. E Jesus falou sobre raiz, só que ele usou uma outra expressão. Jesus disse: havia dois homens, um construiu a casa sobre a areia e o outro na rocha. Está falando de quê? Fundamento. Raiz é fundamento. A raiz remove tudo o que está no caminho dela. Se você tem uma vida de intimidade, se você tem uma vida de busca intensa da presença de Deus, assim como Zacarias teve, eu te garanto, os teus frutos, eles não serão só quantitativos, mas eles terão uma qualidade. João Batista não foi só grande diante dos homens, mas o nome dele ecoa pela eternidade. Jesus falou: dos homens, aqui nenhum é maior do que João Batista. Por quê? Porque tinha raiz, tinha intimidade. Só que eu preciso entender que Deus, ele fala primeiro com a raiz, depois ele fala com o fruto. Então, meu irmão, minha irmã, eu vim aqui só para te dizer uma coisa: você já foi o fruto de alguém, mas chegou a hora de você ser a raiz dessa igreja. Chegou a hora de você ser a raiz da sua casa. Chegou a hora de você ser a raiz da sua família. Chegou a hora de você ser a raiz no seu trabalho. Chegou a hora de você ser a raiz no meio dos seus amigos. Chegou a hora de você ser a raiz no seu ministério. Chegou a hora de você ser a raiz para essa geração. Ah, pastor, mas na minha família, na minha casa, só eu vou na igreja. Eu sei, só Zacarias ia no culto. Continue vindo, que vai chegar um dia que você vai voltar para casa. Quando você chegar, você está aqui, ó. Você está aqui aprofundando suas raízes. E eu quero liberar essa palavra. Isso vai acontecer na sua vida. Vai chegar um dia que você vai entrar lá dentro da sua casa. Você vai ver sua família lá, numa cara de espanto. Você vai falar: o que aconteceu? Eu estava no culto, o que foi? Aí eles vão olhar para você e falar: enquanto tu estava no culto lá, um anjo apareceu aqui. Só que não é que o anjo apareceu, o anjo já estava ali porque você está aqui. Mas naquele dia o anjo abriu os olhos deles, para que eles vissem. Com certeza isso aconteceu contigo, e por isso você está aqui hoje. Meu irmão, fuja da tentação de querer ser fruto a vida toda. Deus não te chamou para ser fruto, Deus te chamou para ser raiz. E eu quero fechar com vocês, bem no horário, viu, pastora Marisa? Eu quero fechar com vocês dizendo o seguinte: o nosso maior exemplo, a Bíblia diz que ele é a raiz de Davi. Fala comigo, ele é a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Jesus veio à terra e morreu como a semente da salvação, e brotou como uma raiz, e nós estamos aqui por causa dele. E ele falou: eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Todo aquele que vem a mim, não será lançado fora. Ele foi a raiz que aprofundou. Nós somos as raízes para essa geração. Saia da tentação de querer ser fruto, porque eu quero ter visualização, eu quero ter curtida, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Ei, meu irmão, qualquer ventinho derruba isso. Mas uma igreja que tem raiz, ela vai caminhar de eternidade a eternidade. Em nome de Jesus. Fecha teu material, se coloca de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Cria um ambiente aqui para nós. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Não te preocupa com quem está aí perto de você agora. Agora nesse momento você é Zacarias no culto. Você é Zacarias chegando. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu fico imaginando a expectativa que esse homem tinha. O sonho de ter um filho, uma filha, uma criança para cuidar. O desejo, a expectativa dele.
Mas isso, a dor da ausência não impediu ele de cumprir o seu chamado. Você quer ter uma vida de colheita? Aprenda que a colheita começa com a raiz. Deus tem uma palavra para você. Deus tem um segredo que Ele quer revelar para você. Só que segredo Ele não revela em público. Talvez você veio para o culto esperando um segredo. Eu quero te dizer, pode acontecer o Espírito Santo soprar o seu ouvido, o seu coração. Mas o lugar mais provável para você entender a revelação do Espírito Santo não é no culto, é na sua intimidade. Porque quando você está na intimidade, você vai aprofundando as raízes. E o salmista, ele escreveu no Salmo 1 que nós devemos ser como a árvore plantada à beira de ribeiros, que no devido tempo ela dá o seu fruto. Sabe por que ela dá o fruto? Porque as raízes vão aprofundando, aprofundando, aprofundando. E a missão da raiz em qualquer árvore é sempre a mesma. A raiz sempre está em busca de água. Raiz é intimidade, água é a presença do Espírito Santo. Todo aquele que anda com Jesus, a razão da sua vida é encontrar as águas do Espírito. E Deus te trouxe essa noite aqui para te dizer isso. Você já foi o fruto de alguém, ou você está sendo o fruto de alguém nesse momento. Mas Deus te trouxe nesse culto hoje para te dizer, você vai ser a raiz de uma nova geração que se levanta. Você vai ser a raiz de um novo time de adoradores. Você vai ser a raiz de um novo time de líderes. Você vai ser a raiz de um novo time de missionários, de pastores. Você vai ser a raiz de um novo time de empresários extremamente bem-sucedidos. Você vai ser a raiz das famílias mais ricas desse estado. Você vai ser a raiz do avivamento no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque você está em busca das águas do Espírito Santo. Então eu queria convidar você a erguer as suas mãos e começar a falar com o Senhor, dizer para Ele: Senhor, eu não sei o que os outros vão fazer, mas eu quero me aprofundar na sua presença. Eu quero te buscar, eu quero te encontrar, eu quero te conhecer, eu quero beber dessas águas, eu quero ser cheio dessa vida. A vida em Deus está na presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo, ela é revelada na intimidade, ela é revelada na profundidade, ela é revelada pela raiz. Em nome de Jesus, erga suas mãos aos céus e começa a dizer: Senhor, eu quero ser a raiz dessa geração. Começa a declarar: eu vou ser a raiz de salvação da minha família, eu vou ser a raiz de salvação dos meus filhos, eu vou ser a raiz de sucesso da minha empresa, eu vou ser a raiz do crescimento do meu ministério, eu vou ser a raiz do avivamento em Porto Alegre, eu vou ser a raiz do avivamento no Rio Grande do Sul. Foi para isso que o Senhor te chamou. Deixa de ser fruto e começa a ser raiz. Começa a gerar os frutos para essa geração. Começa a gerar os frutos. Seja raiz, aprofunde a sua vida. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser as raízes dessa geração. Ora lá, baixere, cantarama, soia. Senhor, nós queremos ser as raízes dessa geração. Tem muita gente que para de servir a Deus porque Deus não respondeu seus pedidos de oração. Escuta isso, fica com teus olhos fechados, mas escuta isso que eu estou te falando. Tem muita gente que para de caminhar com Jesus, que abandona a célula, que não quer servir mais na igreja. Sabe por quê? Porque Deus não respondeu o meu pedido de oração, porque eu estou na igreja, mas os meus filhos estão no mundo, o meu marido não me acompanha, minha esposa não me acompanha, só eu que venho. Ei, continue vindo, porque em nome de Jesus eu quero declarar isso: continue vindo, porque o anjo está te vendo, e vai chegar o dia que você vai ver o anjo, e quando você vê o anjo vai te dizer: a tua oração foi respondida, chegou a tua hora, chegou a tua vez. A tua raiz alcançou a água. Agora vai ter fruto nessa árvore. Vai ter salvação na tua casa. Vai ter prosperidade. Vai ter milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você que tem esse desejo no seu coração. Tem muita gente querendo ser fruto.
Tem muita gente querendo aparecer, tem muita gente querendo ser fruto, mas Deus te chamou para ser raiz. Você quer ser raiz? Você quer ser raiz do Senhor nessa terra? Eu quero te convidar a você vir aqui para o altar. Dobra teu joelho aqui no altar e fala: Senhor, eu quero ser raiz nessa geração. Eu quero ser a raiz de salvação dos meus filhos. Eu quero ser a raiz da plenitude, da prosperidade. Meu irmão, existe uma unção nesse lugar. Você vai ser a raiz de riqueza para essa geração. Você vai ser a raiz de riqueza da sua empresa. Você vai ser a raiz de salvação da sua casa. Você vai ser a raiz de plenitude, de prosperidade da sua família. Vem para o altar, se não der espaço aqui, vai dobrando seu joelho onde você está. Em nome de Jesus, nós vamos orar contigo. Nós queremos liberar essa palavra sobre você. Em nome de Jesus Cristo, seja a raiz. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Estar firme, inabalável em ti. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas limpas. Pois eu quero ser como árvore plantada junto às correntes de águas limpas. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Eu quero fechar esse momento. Você que está aí no seu lugar também, coloca a mão no seu coração. Deus está aqui. Desde o momento que nós chegamos aqui, a presença de Deus já era real nesse lugar. Entenda isso. Quanto mais profundo forem suas raízes, maior será a árvore. E quando as raízes encontram a fonte da vida, elas começam a gerar fruto. Pastor, por que eu tenho sido raiz, mas por que eu ainda não estou gerando fruto? Pelo mesmo motivo que Zacarias estava vindo todos os dias ao altar, mas ele ainda não tinha um filho. Porque a raiz, ela começa a gerar fruto na árvore quando ela encontra uma fonte de água. Tudo muda quando você tem a sua experiência com o Espírito Santo. Tudo muda quando você tem o seu encontro com o Espírito Santo. Tudo muda quando você tem o seu encontro com Jesus. E o seu encontro com Jesus é o choque da raiz com as águas. E quando a raiz toca as águas, a árvore gera fruto. Fica tranquilo, não te desespera. Existe um tempo para todas as coisas, existe um processo. Mas continue sendo a raiz, porque o anjo está te vendo. O anjo está à direita do altar todos os dias olhando para você, vendo você servindo. Deus está me mostrando uma mulher de joelho dobrado do lado da cama com um lençol vermelho. Eu não sei quem é, mas eu quero te dizer isso. O anjo está vendo a sua oração todos os dias.
O anjo está vendo a sua oração todos os dias. Você ali dobrado, com o seu rosto em cima daquele lençol vermelho da sua cama ali. Eu quero te dizer, o anjo está vendo a sua oração todos os dias. Continua, porque vai chegar o dia que você vai ver o anjo. Vai chegar o dia que a resposta vai chegar. Vai chegar o dia, continua, porque você está sendo raiz. Em nome de Jesus, não te preocupa com o que o povo lá fora está dizendo. Te preocupa com o que o anjo que está te vendo está falando para o Senhor todos os dias. Ela está ali, o joelho dela está dobrado de novo. Ela está ali, ela está orando. Ele está lá, ele está servindo, ele está tocando, ele está cuidando, ele está ministrando, ele está limpando, ele está ajudando, ele está falando. E vai chegar o dia que o anjo vai aparecer. Talvez as pessoas não vão ver o anjo, mas vão ver o que o anjo fez e vão reconhecer a grandeza do Senhor. Espírito Santo, nós queremos te agradecer nessa noite pela tua presença. Senhor, nós te agradecemos porque um dia nós somos frutos de alguém, como João Batista foi fruto de Zacarias. Mas a partir de hoje nós queremos ser as raízes para essa geração. Senhor, nós queremos ser as raízes do avivamento. Nós queremos ser as raízes da cura. Você é a raiz da cura emocional e física da vida de alguém. Você é a raiz da prosperidade, da riqueza naquela empresa, nessa empresa, na sua empresa. Você é a raiz da solução nesse casamento. Você é a raiz da solução nesse trabalho. Você é a raiz do crescimento nesse ministério. Em nome de Jesus. O melhor de tudo não é saber que a raiz gera os frutos. O melhor de tudo é saber que Deus fala com a raiz. Queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha para essa pessoa do lado e fala para ela assim: um dia eu fui um fruto, mas hoje eu sou uma raiz. Fala, não, calma aí, olha para ela e fala: e você? Você que está aí atrás, meu irmão, faça a mesma coisa. Olha para a pessoa do lado e fala: e você? Fala para ela: e você? Foi chamado para ser a raiz da transformação, em nome de Jesus, amém? Uma forte salva de palmas ao Senhor, nosso Rei, aleluia. Levante a mão na direção da sua casa, isso, levante a mão na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Vá para o melhor resto de semana da sua vida. O Senhor te fez raiz. Deus abençoe. Atenção, coral, fica comigo aqui.